Bem, pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento às nossas aulas, né? Hoje a gente vai para a terceira aula e a gente vai falar hoje um pouco mais específico no que se refere à radiologia ou à administração de um serviço de radiologia, tá bom? Então, quando a gente fala da radiologia, né? A gente fala basicamente de centros de diagnóstico por imagem, que são chamados os CDIs, tá? Eles constituem o setor de prestação de serviço que mais tem despertado preocupação por parte dos dirigentes hospitalares. Agora, por que vocês acham que o setor de diagnóstico, né, de imagem, ele tem despertado mais preocupações? Por que vocês achariam? É bem simples, porque é um setor que envolve altos investimentos. Então, tudo que é gasto, né, inicialmente para montar um setor de diagnóstico de imagem envolve muito dinheiro, né? Fora muito dinheiro para implantar, para investimento de implantação de um serviço, tem os altos custos de manutenção. Porque não é simplesmente chegar, comprar os equipamentos e instalar e tudo bom, pode seguir. Não é bem assim. Tem equipamentos que funcionam a temperaturas específicas, temperaturas baixas. Então, fora dessa faixa de temperatura, o equipamento pode queimar, pode danificar. Então, tem o custo com a temperatura, tem o custo com a manutenção constante, né? Então, é por isso que desperta bastante preocupação de quem está à frente da gestão de um centro desse, tá? E para compensar esses altos investimentos, né, já que todas as unidades hospitalares também passaram a ter, grandes hospitais passaram a oferecer esses serviços. Até um tempo atrás, existiam centros de diagnósticos isolados, assim, à parte de um hospital, como se fossem clínicas de imagem. Se eu não me engano, ainda tem. Mas hoje você vê grandes hospitais onde dentro desse próprio hospital tem serviços lá dentro. Isso faz com que reduza um pouco, bem pouco, mas reduz o custo, né, pelo menos com aluguel de um novo espaço, com mais pessoal para aquele local, né? Então isso reduz. Quando eles pensaram em colocar centro de diagnóstico em unidades hospitalares, em hospitais, veio o quê? Essa segunda forma de prestação de serviço, ou seja, dentro de unidades hospitalares, faz com que os administradores pensem nas complicadas práticas de preços de mercado, que são influenciadas fortemente pelas empresas de medicina de grupo, representadas por convênios médicos e de seguros de saúde que adotam práticas de valores de serviços baixos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo que um centro de imagem esteja dentro de um hospital, de um grande hospital, a maior quantidade de usuários, eles estão ligados a empresas de plano de saúde em grupo. Por exemplo, se você é funcionário de uma empresa e essa sua empresa oferece, disponibiliza plano de saúde para você e todos os colaboradores, significa que quem paga é a empresa, ela fez uma negociação com a seguradora cobra uma taxa pelos serviços e repassa bem pouquinho e às vezes um valor muito baixo para aquele que de fato prestou o serviço. Inclusive, isso não se aplica somente a serviço de radiologia, isso se aplica até a vários outros serviços. Eu tenho colegas dentistas que preferiram abrir consultórios ou preferiram fazer concurso para atuar na rede pública, porque quando eles tinham o próprio consultório e atendiam aos planos, era bem baixo o que eles recebiam recebiam do plano odontológico do segurado, né? Nem compensava, eles diziam. Tá, então vamos falar mais especificamente de um CDI, né? Um centro de imagem envolve 5 grandes atividades. Que grandes atividades são essas? Primeiro,
o controle da rotina de realização de exames. Por isso que a gente viu lá nas aulas introdutórias, falou muito sobre planejamento, controle, direção, né? Porque o controle da rotina de realização de exames é extremamente importante, não só no CDI, mas em qualquer outra instituição. Implantação e manutenção de equipamentos geradores de imagem nos diferentes métodos. O que é que isso significa? São diferentes equipamentos que realizam exames de imagem. Então, tem que implementar e tem que ter cuidado com a manutenção. Informatização do setor de diagnóstico e implantação de redes de comunicação e arquivos de imagem, conhecidos como PACs, a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Controle de materiais e insumos utilizados na realização de exames. Quando a gente fala de controle de materiais e insumos, a gente já lembra de controle de estoque. E administração de recursos humanos, até porque um centro de imagem, como qualquer outra empresa, ela precisa de pessoas, e pessoas qualificadas específicas, tá? Então, o controle da rotina de realização de exames começa quando o médico solicita o exame, né? Tem que ser um médico, pode ser também um outro profissional que seja legalmente autorizado a pedir o exame, tá? O exame deve ser preenchido de forma clara e legível. Tem que mencionar por que o exame está sendo solicitado, né? Geralmente, o ideal é isso, com um pequeno resumo da história, do porquê, né? E da hipótese e tudo mais. E esse período de exame ele deve estar devidamente assinado, aqui ó, assinatura por quem solicita, se for o médico pelo médico, se for de repente qualquer outra área, fisioterapeuta, qualquer outro, nutricionista, pelo profissional, e tem que estar carimbado. No caso do médico, tem que estar com um CRM. Se for outro profissional, tem que estar com o cadastro, o carimbo do registro no conselho da classe. Okay? Se tiver uma requisição de pedido de exame aqui, sem o carimbo, não é para ser feito. Se tiver com carimbo sem assinatura, não é para ser feito. Se tiver com assinatura sem o carimbo, não é para ser feito. Ok? Ainda falando desse controle, o setor de recepção, ele vai receber esse pedido, tá? Dependendo da natureza do exame, ele vai efetuar o registro e encaminhar o paciente à sala de exames. Por que dependendo da natureza? Porque tem exame que precisa de um preparo antes, né? Alguns exames precisam também ser pré-agendados, pois demandam um preparo do paciente ou necessitam de um maior tempo para sua realização. Tem exames que você não é simplesmente chegar lá e todo mundo sabe. Acho que algum de vocês já deve ter passado por algum exame desse tipo, em que você tem que agendar antes e quando você agenda tem uma série de procedimentos que você tem que fazer em casa antes de ir. Então vamos citar alguns, né, que necessitam de pré-agendamento. Exames radiológicos com contraste. Existe um chamado EED, que é o esôfago, estômago, duodeno, para verificar o trânsito intestinal, né? Se tem alguma obstrução no intestino, se há algo errado no intestino. Tá, qual é a preparação disso aqui? Por que precisa de agendamento? A pessoa tem que ficar um tempo, eu não me lembro, se eu não me engano, são 12 horas sem ingerir nenhum tipo de alimento, tem que tomar Lufital, tem todo um preparo antes, tá? Uretrocitografia, esterossalpingografia, angiografias também, tá? Geralmente com contraste. Mas aí também precisa de pré-agendamento, biópsias, exames com anestesia, exames de tomografia computadorizada, ressonância, mamografia e ultrassonografia. Todos esses eles precisam de um pré-agendamento. Uma vez que o paciente chegou lá na recepção e a recepcionista registrou, ele é conduzido pelo pessoal da enfermagem à sala de radiologia, né? Então, o pessoal da enfermagem vai orientar onde é que o paciente deve ir. Possa ser que vocês tenham passado por situação semelhante em que não teve pessoal de enfermagem que direcionou vocês, mas isso seria o correto, tá? Lá ele vai receber vestimentas adequadas e é preparado para a realização do exame. Por isso que precisa de um pessoal da enfermagem, tá?
O profissional que realizará o procedimento radiológico pode ser um tecnólogo, um técnico, né, em radiologia, ou médico radiologia, depende do qual for o exame. Ele vai iniciar o exame obedecendo estritamente ao que foi solicitado no pedido, ele não vai fazer nada a mais. E ele permanecerá com o paciente até que o exame seja concluído. Se necessário, ele pode solicitar a assistência da enfermagem. Tá, em que casos pode ser necessário? Vamos supor que é um exame com contraste e quando coloca um contraste no paciente, né, o paciente logo em seguida tem alguma reação alérgica. Então tem que ser acionado o pessoal da enfermagem para ajudar a resolver essa intercorrência. Foi realizado o procedimento radiológico. O médico ele dá o seu parecer, né, e acena para a finalização ou continuidade do exame, dependendo da situação, tá? E dependendo do que foi pedido no exame. Uma vez que o procedimento é concluído, o paciente é novamente reconduzido à recepção para aguardar lá e retirar o exame. Então, no exame físico, né, radiografias e outros meios de registro de imagem, o médico vai encaminhar às salas de laudo. Nessa sala, o médico radiologista analisa as imagens e os eventuais exames anteriores e as informações que estiverem lá, tá? Então, a sala de laudos é a sala onde o médico vai analisar e verificar o que ele pode, o que ele está vendo na imagem, o que isso quer, qual é a relação disso com exames anteriores, né? Quando o exame está na sala de laudos, nesse momento, o exame ele pode ser considerado concluído, né, quando o médico dá a lauda, e ele envia o exame para o setor de guarda. Nesse setor, o paciente vai retirar o exame. Pode ser minutos depois e pode ser depois de um certo período. Ele pode marcar uma data específica. O médico, quando conclui seu laudo, ele encaminha ao setor de digitação. Existem cargos de digitação de laudos, né, para isso, onde o texto é formatado, retornando posteriormente para o médico fazer a conferência final e assinar o respectivo laudo. Parece uma coisa bem simples e até é, mas é uma coisa bem cuidadosa e delicada. Não pode haver erro nessa digitação. Então, a rotina de exame, né, ela envolve recepção, a realização do exame e a sala de laudos, a verificação. Então, eu fiz um roteirinho, um fluxograma mais adiante para ficar mais fácil. Então, pedido de exames, o médico solicita os exames, o médico ou outro profissional autorizado. O paciente chega na recepção com o exame, claro, se não precisou pré-agendar antes. Ele vai ser encaminhado para a sala de exames pelo pessoal da enfermagem. Uma vez que o exame é executado pelo técnico ou pelo médico, ele vai para a sala de laudos, lá ele vai verificar, né, as informações do exame, vai enviar para a sala de digitação de laudos e vai mandar para o setor de guarda e retirada de exames. Então esse é o fluxo, tá? Quem já fez exame já deve ter percebido que o fluxo é esse mesmo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a implantação e manutenção de equipamentos de diagnóstico por imagem nos diferentes métodos, ou seja, nos diferentes equipamentos. Dependendo das características do hospital, o centro de diagnóstico de imagem ele pode se tornar oneroso, ou seja, bem dispendioso, caro, um departamento, um setor bem que demanda custos altos, tá? Por quê? Porque ele precisa de altos investimentos e um plano constante de manutenção com pessoal especializado. Quem faz a manutenção desses equipamentos não é qualquer pessoa, são pessoas específicas, são profissionais especializados que entendem dos equipamentos que são caros. O custo total de equipamentos, né? Eu peguei informações, eu acho que já faz um ano e meio, 2, né?
Eu deveria ter atualizado, mas não deve ter mudado tanto, né? Mas o custo total de equipamentos, tornando-se por base uma média simples dos aparelhos que a gente tem no mercado, só de aparelho, para você montar, fica em média R$ 4.200.000. Mas para você ter um CDI não é só comprar, como a gente já viu, né? A gente tem que acrescentar esses valores no CDI, os gastos com a preparação da área física, então você tem que ter um ambiente, uma sala diferenciada, tem equipamentos que exigem a temperatura extremamente baixa, então tem que ter todo o sistema de refrigeração, e isolamento, e iluminação. Aí tem que haver também uma implantação de um sistema, né, de rede, de interligação. É um sistema computacional que interliga todos os setores aqui, ó, para que a informação do exame seja percebida por todos os setores, a nível do usuário e a nível do médico, tá? É chamado de PACS. E gastos com a manutenção desse arsenal. Então, juntando tudo isso aí, não fica por menos de R$ 8 milhões para você manter, para você ter e manter um centro de diagnóstico de imagens. Então, para informatizar o setor, que tem que ser informatizado, antigamente não era tanto, mas hoje é meio que uma obrigação, uma exigência do mercado, informatizar é um grande desafio para o pessoal da administração. Por quê? Porque, novamente, são custos elevados e hoje em dia é muito exigido esse sistema aqui, ó, o PACS, o Picture Archive and Communication System, um sistema de arquivo e comunicação de imagens, tá? E aí, outra coisa que também tem que ter pensado, né? O que contratar, de quem contratar, como e quando contratar, há recursos humanos disponíveis, né? Então não é apenas, eu vou implantar todo um setor de informatização aqui no meu CDI. Tá, mas o que eu vou contratar? Qual é o sistema que eu vou contratar? Como eu vou contratar? Quem? De quem? Como? Quando? Será que tem gente que sabe operar? Né? Tem que ser pensado. E aí, falando um pouquinho sobre controle de materiais e insumos, né? Os materiais e insumos utilizados na realização de exames, né, de diagnóstico por imagem, novamente, eles também têm um valor alto. Não é só maquinário que tem valor alto, os equipamentos também. E aí o que acontece? O preço final dos exames, eles acabam recebendo, né, uma parcela do material. Então, tudo que é comprado digamos que é rateado e é acrescentado nos exames. Por isso que tem exames que são caros. Ainda sobre controle de materiais, né? Os principais materiais e insumos utilizados, né, em radiodiagnóstico são filmes radiológicos, né? Então tem os filmes radiológicos que não são baratos, tem filmes de várias especificações e, consequentemente, filmes de diferentes valores. Meios de contraste, tem diferentes tipos de meio de contraste e, consequentemente, diferentes valores. Dispositivos de armazenamento de imagens, como CDs, disco óptico, fita magnética. Catéteres e outros instrumentos descartáveis, porque às vezes é necessário. E materiais utilizados no procedimento e intervenção na assistência da enfermagem. Que materiais seriam esses? Seringas, agulhas, gases, tá? Então, tudo isso aí tá no controle de materiais e insumos, tá? Tem que lembrar que radiologia não é somente raio-x. Tem vários e vários exames que envolvem a utilização de contraste endovenoso, que é aplicado numa veia. Então, vai precisar de uma seringa, vai precisar de gás, vai precisar de algodão, né? Tem alguns que você tem que colocar o contraste via catéter. E também a gente não pode falar da administração de recursos humanos. Quando a gente viu na primeira fase dessa aula, né, lá atrás, a gente viu que a gente falou sobre liderança, sobre gestão de pessoas, tarará, tarará. Mas a gente não pode esquecer que um setor de recursos, um CDI é um setor, é feito por pessoas. Então tem que haver uma gestão de recursos humanos, porque as pessoas que estão no CDI não são pessoas quaisquer, são pessoas especializadas. Ou seja,
Tem pessoas que só ela sabe mexer naquele equipamento. Ela estudou para aprender a mexer naquele equipamento. Não é qualquer pessoa que chega e vai lá e puff, e aperta um botão e sabe o que está fazendo, né? Então, isso porque envolve, né, a manipulação e a operação de complexos equipamentos de diagnóstico por imagem e mais, utiliza radiação ionizante, né? Que todo mundo sabe que radiação ionizante pode causar danos à saúde, né, do indivíduo. Então, não é qualquer pessoa. Tem gente que nem sabe que radiação pode causar prejuízo, né? Por essas características, os responsáveis pelo setor de imagem, né, só devem contratar pessoal qualificado e devidamente habilitado ao exercício legal de funções. Eu conheço vários técnicos de enfermagem que estavam atuando na área de radiologia, não fazendo exame de radiologia, claro, mas ajudando lá, e se interessou tanto que acabaram fazendo curso de técnico de radiologia porque queria trabalhar naquela área. E aí foi e conseguiu ficar naquela área. Enquanto técnico de enfermagem, ele não pode atuar diretamente na realização do exame. Mas, se ele for técnico de enfermagem e fizer o técnico de radiologia, então ele agora está devidamente habilitado. Ok? Então, os principais profissionais especializados que atuam nesse setor, né, no setor de diagnóstico de imagem, quais são? Primeiro, o médico radiologista. O médico radiologista é qualquer médico? Não. Ele é um médico com formação generalista, por exemplo, pode ser um clínico geral, mas ele é registrado no Conselho Regional de Medicina e com o título de especialização obtido junto ao Colégio Brasileiro de Radiologia. Digamos que ele fez uma especialização em imaginologia ou uma residência ele fez algum curso na área que envolve diagnóstico por imagem. E aí ele agora é um médico radiologista. Então, quais são as funções do médico radiologista? Supervisionar a proteção radiológica, realizar procedimentos radiológicos de intervenção, realizar e supervisionar exames radiológicos realizados com meio de contraste. Só quem pode realizar exames com meio de contraste é o médico radiologista, a não ser que o técnico ou o tecnólogo esteja fazendo com a supervisão do médico radiologista, tá? E emitir laudos médicos em todos os procedimentos. Cabe ao médico, é ele que tem que assinar, ok? Aqui e aqui. O outro recurso humano que precisa de um centro de imagem é o técnico ou o tecnólogo. Vocês podem perguntar qual é a diferença de um técnico de radiologia e um tecnólogo. A única diferença é que o tecnólogo é superior e o técnico é técnico, mas os dois fazem a mesma coisa. Tá? Até onde eu sei, os dois fazem a mesma coisa. Então, profissionais com formação generalizada em diversas... profissionais com formação especializada em técnicas radiológicas, em nível de graduação se for um tecnólogo ou em nível médio se for um técnico. Todos eles, independente de ser graduação ou médio, tem que estar registrado no Conselho de Radiologia, tá? No CONTE, senão ele não pode trabalhar. Quais são as atribuições do técnico de radiologia? Primeiro, realizar exames radiológicos simples ou com meio de contraste sob supervisão do médico radiologista. Tem que lembrar disso, de forma alguma sem supervisão, quando for contraste. Operar diversos métodos de obtenção de imagens, ou seja, pode ser radiografia convencional, pode ser radiologia especializada, tomografia, exames radiológicos no leito, centro cirúrgico, hemodinâmica. Então, ele pode operar em diversos. Atuar no nível de usuário na rede, no sistema PACS, né? Quando ele vai receber informações. E de que esse sistema ele guarda a armazenagem e comunicação de imagem entre os diversos postos, né? Que a gente chama de workstations. Tem também o pessoal da enfermagem. A gente já viu, já falei até um pouquinho aqui sobre o pessoal da enfermagem. O pessoal da enfermagem também atua no CDI. Pode ser o enfermeiro, que tem graduação. Pode ser os técnicos de enfermagem ou os auxiliares de enfermagem. Hoje, praticamente, não tem mais auxiliares de enfermagem. Só os que já são bem antigos, né? Que fizeram no passado. Mas, basicamente, hoje é todo mundo técnico. Então, eles também devem estar registrados no Conselho Regional de Enfermagem, senão não podem atuar, tá? Então, as atribuições do pessoal de enfermagem quando está trabalhando no serviço de radiologia.
Primeiro, eles vão prestar assistência da enfermagem aos pacientes recebidos no CDI. Lembre que eu falei lá no começo que eles vão conduzir o paciente, né, à sala de exame até realizar o exame, né, e vão auxiliar os profissionais, no caso os técnicos de radiologia, se for necessário, os médicos, se for necessário, administrar e controlar o estoque de materiais e medicamentos comuns ao CDI, ou seja, tem medicamentos no CDI, tem substâncias que são injetáveis no CDI que cabem ao pessoal da enfermagem, tá? Zelar pelas condições de higiene e asepsia de instrumentais e equipamentos comuns. Zelar pelas condições de higiene, né, e dos instrumentos não cabe somente ao pessoal de enfermagem, né? Cabe também ao pessoal de radiologia. Preparar e administrar medicamentos prescritos pelos médicos, bem como os meios de contraste. Isso aí só cabe ao pessoal da enfermagem, tá? Não cabe ao pessoal da radiologia. Quais são as formas de contratação de pessoal especializado? Já que a gente está falando de médico, enfermeiro, técnico, tecnólogo, a contratação pode ser via CLT. CLT eu acho que vocês devem conhecer, né? A Consolidação das Leis do Trabalho, é a lei do trabalhista. Mudou, teve uma mudança em 2018, né? Lá com o Temer, mas boa parte permanece. Pode ser por contratação em regime de terceirização e pode ser contratação por cooperativas. Vamos falar um pouquinho sobre cada um, tá? Quando a gente estava vendo lá na primeira etapa da aula, dos assuntos, né? Nos princípios e fundamentos da administração, a gente viu lá a divisão de trabalho, hierarquia, né? Então, por isso que a gente viu aquilo, porque agora a gente está percebendo aqui, ó, pessoal, diferentes pessoais, técnico de radiologia, técnico de enfermagem, médico radiologista, a forma de contratação, né? Então, nada do que foi visto lá atrás foi à toa, tá? Existe uma relação. Então, na forma de contratação CLT, eu acho que é o que a maioria tem, é o que vocês também devem ter, né? É uma forma de contratação segura, ela envolve carteira assinada, né? Carteira de Trabalho e Previdência Social, e ela garante os benefícios assegurados por lei. Que benefícios são esses? Por exemplo, a insalubridade de 40%, o piso salarial para a categoria de vocês de no mínimo 2 salários, a jornada semanal de 24 horas, uma aposentadoria especial, já que trabalha, né, em contato com radiação, né? Então, quem for contratação ou quem for contratado por CLT tem assegurado todos os benefícios da lei da CLT, tá? Eu acredito que para essa área não deve ter mudado muito na reforma trabalhista que teve em 2018, não. A outra forma de contratação é o regime de terceirização. Eu acredito que vocês também devem ter conhecimento um pouquinho do que significa terceirização, né? Terceirização é quando uma empresa ela não quer contratar funcionários da casa diretamente dela, porque ela não quer se preocupar em estar administrando folha de pagamento, vale transporte, plano de saúde, salário. Ela não quer ter essa preocupação. Ela quer se preocupar com a atividade fim, ou seja, aquilo que ela sabe fazer, né? E aí ela contrata uma outra empresa que vai fornecer esses funcionários para que esses funcionários façam a atividade e ela não vai se preocupar com nenhuma outra coisa. Ela paga essa outra empresa e pronto. Deixa eu dar um bom exemplo disso. Shoppings. Muitos shoppings, a função deles é alugar salas, né? Eles obtêm lucro alugando salas e espaços. Então, eles não querem ter preocupação com a limpeza, a gestão da equipe de limpeza. Então, o que é que eles fazem geralmente? Eles contratam uma equipe terceirizada de limpeza. E aí, o que é que eles fazem? Eles pagam essa empresa e essa empresa manda uma equipe para fazer o serviço. E nessa equipe vai ter os operadores, os supervisores, os coordenadores. E o shopping não quer se preocupar com isso, porque eles já pagam a empresa. É a empresa que tem que garantir que o shopping vai estar limpo, né? Porque a função deles é atrair locatários, é gerir os aluguéis, tá? Então, esse tipo de contratação é uma relação contratual moderna. Inclusive, o ano passado foi aberto até mais para outras categorias, né, poder ser terceirizada, que antes não era. Ela permite uma ampla liberdade entre as partes, por exemplo,
Se o serviço da terceirizada, no exemplo do shopping que eu dei, não estiver funcionando, estou pagando uma terceirizada para ter a limpeza no meu shopping e ele não está funcionando direito. Eu encontro coisas sujas. Então troca, né? Troca. O tomador de serviços repassa uma parte de suas atividades a uma empresa legalmente constituída por profissionais habilitados, né? Impostos são cobrados pelas normas gerais, então, independente de ser terceirizado, os impostos permanecem, INSS, ISS, CONFINS e IR, e tem uma livre negociação do valor do preço, porque se uma terceirizada cobra 1.000 pelo serviço de limpeza do shopping, por exemplo, e a outra cobra 900, eu como empresário, eu vou contratar que cobra 900, pelo menos para testar o serviço. Se o serviço for bom, eu sair ganhando. Mas se o serviço for ruim, eu paguei mais barato e tive um serviço ruim. Mas de qualquer forma tem uma livre negociação de preço, né? Coisa que é diferente quando uma empresa contrata um funcionário. Ela não pode simplesmente dizer, eu posso te pagar tal valor para tu fazer esse serviço. Não é bem assim que funciona, né? Então, quais são as características da terceirização? A empresa terceirizada não é subordinada ao tomador, ou seja, só porque eu contratei uma terceirizada não quer dizer que eu mando nela. Ela não é subordinada, ela é uma relação de parceria, tá? Existe uma relação de impessoalidade, pode-se realizar trabalhos para outras empresas e há flexibilidade de horários. Outra forma de contratação é as cooperativas, né, de profissionais de radiologia. Esse tipo de parceria, né, de contratação, ela é regida pela Lei 5.764 de 1971, que diz lá no artigo 90 que não há vínculo empregatício entre o cooperado e a cooperativa, né? A relação do cooperado com a cooperativa é tipo uma relação de dono, tá? Existiu depois um estímulo a cooperativas em 1998, tá? Essa relação de dono é porque os cooperados são pessoas que se juntam, se unem, digamos que cada um investe um valor, é como se fosse uma sociedade de várias pessoas que se uniram, de vários profissionais que se uniram para oferecer um serviço. Então é como se cada um fosse o dono, tá? E aí o negócio funciona um pouquinho melhor. Eu vou dar um exemplo de uma instituição que funciona assim. Aqui um exemplo da Unimed. A Unimed, ela surgiu inicialmente como uma cooperativa de médicos, ou seja, vários médicos se uniram, vários profissionais médicos se uniram e decidiram montar um negócio. Mas eles não queriam montar um negócio como uma empresa. Eles montaram uma cooperativa de médicos, onde cada um tinha uma cota, a cada um pertencia um pedacinho de tudo, né? Então, eu peguei isso aqui lá do site da Unimed, mas eu até já conhecia que a Unimed era uma cooperativa. E aí lá no site diz assim, ó, o rápido sucesso da Unimed estimulou o surgimento de que foi a Unimed Santos, né, a primeira, estimulou o surgimento de diversas cooperativas médicas, inicialmente no interior de São Paulo e depois em todo o país. Hoje, o sistema Unimed está presente em 84% do território nacional, formado por cerca de 348 cooperativas médicas e mais de 114 mil médicos. Ou seja, a Unimed não tem um dono. A Unimed ela é uma cooperativa formada por diversos, entre aspas, donos, que são cooperados. Cada um tem um pouquinho nisso, tá? Para vocês entenderem. Quais são as características das cooperativas, né? Os contratos são firmados com várias entidades, públicas e privadas. O capital social ele é subdividido em partes, cotas, né? Cada um tem direito a uma parte da cooperativa. Como se tornam parecendo uma grande empresa, mas não é uma cooperativa, passa a ter uma representatividade profissional forte, né? E autônoma, associada a uma entidade forte, e tem um acesso a grande número de oportunidades de trabalho. Então, está lá aberto, uma cooperativa é aberta para qualquer um que quiser ingressar. Então, vamos dizer que eu hoje me formei em medicina, sou uma pessoa que tem um capital, tem um dinheiro, então eu posso chegar lá, eu quero participar da cooperativa. E como é que eu faço para fazer parte? Então eles podem dizer, olha, você entra com tanto de capital e você faz parte. E aí você vai ficar recebendo um retorno de acordo com o lucro, claro, né?
Outras características, né, da cooperativa é que pode obter, né, benefícios a um custo menor, como plano de saúde, plano odontológico, consultoria jurídica, porque uma cooperativa é um grupo de pessoas. Então, quanto maior esse grupo de pessoas, mais probabilidade de barganhar descontos, preços, valores em outros serviços e convênios, né? A diferença aqui, ó, não tem direito a benefícios regidos pela CLT. Por que que não tem? Muito simples. Lembra que eu falei agora há pouco? Os cooperados, eles tipo são como se fossem donos. Então, dono é como se fosse um empresário. E o empresário não é regido pela CLT, né? Lembre, não é empresário, são cooperados, mas mesmo assim não é regido pela CLT, ok? Pronto, chegamos ao final dessa aula, tá? Não esqueçam de responder a atividade que está lançada lá no ambiente virtual. Na próxima aula a gente dá continuidade, vai ser a última aula, para logo em seguida ser a última prova. Eu espero que vocês tenham entendido. Boa parte do que a gente falou hoje tem a ver com a rotina mesmo, de quem, até se você já foi paciente e foi realizar exames como paciente, muita coisa do que eu falei aqui você pode ter lembrado. Infelizmente, a gente está nessa situação, né, de pandemia e a aula não pode ser tão interativa. Mas quando essa aula acontece presencialmente, em sala de aula, é muito produtiva, porque a gente discute, né? Cada um dá uma sugestão, cada um dá uma crítica, cada um levanta um ponto do que se passou, do que já aconteceu. Alguns trabalham na área e falam, né, que não acontece assim, que acontece assim. Então, uma aula a remota, a aula à distância, nunca, mas nunca mesmo vai substituir uma aula presencial, por causa da troca que há. Mas é o que a gente tem nesse momento de dificuldade, nessa situação, então vamos seguir, né? Aí a aula acaba sendo bem mais rápida do que seria em sala de aula. Na verdade, todas as aulas estão sendo bem mais rápidas do que seriam em sala de aula, porque não tem ninguém falando, né? É só o professor falando, não tem aluno falando, não tem troca, então acaba sendo meio até estranho. Mas enfim, tá? Eu espero que vocês tenham assimilado, tenham entendido e até a próxima aula, gente.